O mês de fevereiro estava indo muito bem, né? Até chegar aqui, nessa lua cheia que tem um aspecto brabo. Vem cá entender, se precaver e aproveitar o que tem de bom. Não sei o que te acontece. Pelo horário de Brasília, a lua cheia fica exatinha no dia 12 de fevereiro de 2025, às 10 horas e 53. Noutras localidades com fuso horário diferente, esse horário vai variar, mas em todos os casos será no dia 12 de fevereiro e ocorrendo aos 24 graus de Leão, onde fica a lua, e 24 graus de Aquário, onde se encontra o Sol. Mercúrio também participa dessa oposição que a lua cheia faz. Essa oposição, para a lua ficar cheia, ela está distante em arco, né, na circunferência do zodíaco, ela está distante 180 graus. Então ela faz esses 180 graus, fica oposta ao Sol e também, no caso, a Mercúrio, que está conjunto ao Sol. Não bastasse esses aspectos que já são por si só tensos, lua cheia sempre está em oposição com o Sol, normal, mas a oposição com Mercúrio pressupõe um desestabilizar das formas de comunicação, dos entendimentos, do poder de persuasão, do modo de comunicar, às vezes sai abrupto. Mas, como disse, não bastasse isso, temos aí uma quadratura, 90 graus, ângulo difícil, complicado, cheio de conflitos ao redor, envolvendo Lua, Urano, Sol e Mercúrio e Urano. Fazem aí, então, a chamada quadratura T, a famigerada. Se fosse uma quadratura T só de Lua, Mercúrio e Urano, tudo bem, a gente aguentava aí uns 2, 3 dias. O problema é que é uma lua cheia. Então, um pouquinho antes mesmo da data exata, que é o dia 12, provavelmente ainda já no final do dia 10, todo o dia 11, foco no dia 12 e ainda o decorrer de cerca de 14 dias após, né, como decorrência do aspecto, após a lua cheia, a gente tende a sentir as repercussões desse aspecto, dessa configuração tensa. Pode-se esperar complicações envolvendo diretamente redes sociais das mais diversas formas, tanto uma que cai por alguma falha, quanto outra que vai sofrer sanções, ou outra ainda que perdeu a mão e, né, a coisa saiu do rumo, quanto vale para projetos aeroespaciais, por exemplo. E falando nisso, temos visto, especialmente no mês de janeiro, uma sucessão de casos graves, né, com quedas de aeronaves. Calma, esse aspecto não necessariamente representa que vai cair um monte de aeronave de novo, mas sim representa uma necessidade e às vezes uma pressão em termos fiscalizadores e em sistemas de regulação. A coisa está mexendo com Urano enquanto ele transita ainda pelo signo de Touro. O ingresso dele em Gêmeos só vai acontecer na metade de 2025. E Touro é um signo voltado para recursos materiais. Essa combinação aqui pode resultar em aumentos ou lutas, disputas mais sérias por conta de tarifas aduaneiras, de importação e exportação, notícias veiculadas massivamente que provocam grande comoção em várias coletividades de uma só vez. Pelo fato de a Lua se encontrar em Leão, né, uma lua cheia em Leão e o Sol em Aquário, uma outra possibilidade são disputas, conflitos envolvendo lideranças de diferentes facções, sistemas, comunidades, governos. E olha só, tudo isso está mais intenso por um fator que nos leva a cogitar tudo isso, que é o fato de Urano ser o regente moderno de Aquário. E é justamente ele que está bem no ponto central, está no foco dessa configuração muito crítica. O atenuante é que o outro regente de Aquário, que é Saturno, o regente tradicional, ele só não está com grandes forças por estar num signo que não tem grandes compatibilidades com ele, que é o Peixe, mas está recebendo um aspecto de Marte. Marte vem aplicando, isto é, construindo, né, ganhando potência com um aspecto que envia a Saturno, um trígono, um bom aspecto, sobre o qual eu falei neste outro vídeo aqui, anterior. Dá uma olhadinha nele para você ver como é que funciona a tônica desse aspecto. Ela é bem favorável. Mas voltando à quadratura T com Urano, formada pela Lua cheia, podemos esperar um sem número de modificações de planos, estratégias, linhas de raciocínio, linhas de ação, ora causada por um vislumbre de possibilidades melhores ou de problemas, em que as pessoas juntam
os pontos, as pontas soltas, fala, olha, mudei de ideia e parece que mudou muito repentinamente, né? Ora, porque as circunstâncias externas, os acontecimentos que estão fora do controle individual ou de um núcleo, né, de ação, acabam se impondo, desde forças da natureza até um problema muito sério em termos econômicos num outro país ou num impasse diplomático. Quem também deve ter bastante trabalho durante esses 14 dias subsequentes são as companhias de fornecimento de energia elétrica. Atenção aí, você que vive em regiões cujo fornecimento costuma ser precário ou que sofra apagões ou cortes ou variações. O lado interessante desse aspecto difícil, sim, existe um lado interessante dele, é que apesar dessa turbulência, e às vezes por causa dela, todos nós somos obrigados a mobilizar nossos aspectos criativos o máximo possível. A gente tem que encontrar soluções às vezes estranhíssimas, né, com improvisos, de qualquer maneira, para resolver um problema assim muito repentino, né, coisa que estava muito fora dos planos. É aquela hora que as pessoas que têm muitas habilidades acabam sendo extremamente úteis, ou aquele sujeito meio precavido que adora andar com a pochete, né, cheio de ferramenta dentro, aquele ali faz uma falta danada durante uma fase como essa. Mas se você tiver alguém assim perto, provavelmente você vai resolver um monte de pendência. E tem uma outra coisa bacana, né? Muito agradável. Apesar desse aspecto difícil, cheio de turbulências, que a gente tem que se adaptar muito depressa, essa é uma lua cheia que é o corolário, né? O ponto culminante da lua nova de Aquário, que ocorreu no dia 29 de janeiro de 2025. Essa, por sinal, que faz parte deste vídeo aqui, tem aspectos incríveis. Aliás, até o título do nosso vídeo tem o incrível ali no meio. Tá realmente promissor. Isso significa que, apesar das turbulências, podemos ver muitas das ações que tinham sido plantadas, iniciadas ali no finalzinho de janeiro, começar a ganhar forma, potência, exuberância durante essa fase. E claro, o que não dá para prosseguir vai cair assim repentinamente, mas para uns pode ser a hora justamente de brilhar. Um último detalhe interessante sobre essa lua cheia, essa do dia 12 de fevereiro, é que se você pertence a algum tipo de grupo de afinidade, fraternidade, clube, associação, grupo de apoio, tem que lembrar que esse período aí, especialmente os primeiros dias, 12, 13, 14, 15, 16, não são lá muito propícios para colocar as coisas em prática do mesmo jeito que outrora poderia ser fluente, aqui nem tanto, as coisas tendem a ficar mais acirradas, até mágoas lá de 1900 antigamente podem aflorar no meio da discussão entre os amigos e os participantes dessas afinidades. Então, sabendo que os 3 signos em que a configuração está envolvida, Touro, onde está Urano, Leão, onde está a Lua, e Aquário, onde está o Sol, são bastante resistentes a modificar suas posturas, podem se tornar muito intransigentes. Lembra disso. Será que eu não estou ficando exageradamente intransigente nas minhas posturas? Vou tentar flexibilizar. Me dá um dia aí para eu digerir essas informações, essas posturas novas, em vez de oferecer uma resistência irracional, mesmo que ela pareça extremamente lógica. Dá um tempinho. E enquanto você dá esse tempinho, você visita ali carlosholanda.com.br, vê a nossa grade de cursos, atividades, workshops para 2025 inteiro, está sensacional. Tem o curso de magia planetária, magia astrológica, tem o curso de lunações e eclipses, está sensacional também. Muita, mas muita atividade, inclusive a formação contínua da Escola Carlos Holanda Astrologia. Vai lá, visita, dá um alô para a gente, se inscreve. Um beijo, até breve.